Muito bem, pessoal. Vamos resolver esse exercício que vocês escolheram, né? Seria o exercício 32 da página 138 do livro de Typler, tá? Exercício 32, e vamos anotar melhor isso aqui. 32, tá? A página 138 do livro de Typler. Muito bem. Em que consiste esse exercício, né? Esse exercício consiste em que nós temos um circuito e esse circuito tem 3 capacitores, né? Como vocês estão vendo aqui, com diferentes capacitâncias, né? Vou chamar a esse daqui como o capacitor 1, né? E vou simbolizar sua capacitância, né? Como C1. O capacitor 2 será isto, e sua capacitância C2. O terceiro capacitor será esse daqui, né? Esse que está sozinho no lado direito, e sua capacitância será C3, né? Eu vou colocar símbolos para poder assim manipular com mais facilidade, né? Mas sabendo que seus valores são esses, né? C1, C2, C3. E também esses pontos eu chamei de ponto A e ponto B, tá? Esses pontos que estão ligando, né, a esses capacitores, né? Então, esses pontos, em algum momento, né, esses pontos serão ligados a uma bateria, tá? Ou a uma fonte de energia elétrica, né? A uma fonte de energia elétrica, de modo que esses pontos fiquem a uma diferença de potencial de 200 volts, tá? Então, será podemos imaginar como se fosse uma bateria muito potente, que dá uma diferença potencial de 200 volts, tá? Que a gente vai ligar aqui, entre esses dois pontos, tá? E considerando que este estará a né, como esse 200 volts, e a diferença de potencial entre esses pontos, eu vou considerar que o potencial maior esteja aqui e o potencial menor esteja aqui, ligado a esse ponto, tá? Muito bem. Então, como resolvemos esse problema, né? Primeiro, né, o que a gente precisa fazer é saber o que está pedindo, né? Então, vou anotar aqui o que está pedindo, né? A está pedindo a capacitância equivalente desses 3 capacitores. Então, está pedindo o C equivalente. Eu vou colocar assim. Esse seria a capacitância equivalente de todos, desses 3. B, que está pedindo B. B está pedindo a carga em cada capacitor. Então, vamos desenhar assim, ou vamos indicar dessa forma, carga por capacitor. Em cada capacitor, né? Isso que está pedindo B. E C, que está pedindo... C está pedindo a diferença de potencial em cada capacitor, né? Esse delta V, por cada capacitor, né? E D está pedindo a energia potencial em cada armazenada, né? Energia potencial armazenada por cada capacitor. Tá certo, né? Então é isso. Então, primeiramente começamos então reescrevendo esse circuito por circuitos equivalentes a este circuito, porém que sejam mais simples, o que nós vamos chamar de circuitos equivalentes. Então, vamos com a primeira forma, né? A primeira forma. Então, vamos... Eu vou reescrever esse circuito de uma forma mais simples. Como? Tentando já juntar 2 capacitores nesse caso, né?
Então, eu vou tentar juntar esses dois e encontrar seu equivalente. Tá? Então, eu vou escrever simplesmente somente um capacitor, que seria capacitor equivalente a esses dois. E aqui estão os pontos, o ponto A, o ponto B, e aqui tem ainda outro ramo, né? E o capacitor 3. Muito bem, então agora coloco da seguinte forma: esse continua sendo C3, esse seria o equivalente a esse, seria capacitor equivalente desses dois, então a esse eu vou denotar como C12, dessa forma. Muito bem, então este circuito é equivalente a esse, mas é mais simples, né? Tá certo? Em que, claro, nós sabemos que C12, na verdade, existe uma relação entre esse capacitor equivalente desses dois com esses, a capacitância equivalente se relaciona com essas capacitâncias pela seguinte fórmula, né? Que seria o inverso da capacitância equivalente é a soma de inversos das capacitâncias originais, né? C1 e um C2. Essa é uma propriedade, né? Que foi apresentado na apostila e também nos vídeos, tá? Então existe essa fórmula. Então aqui, mas eu quero não o inverso de capacitância, senão quero ele mesmo. Mas antes de fazer isso, então aqui eu vou fazer, né, a soma dessa fração. Esse aqui é uma fração e esse também. Esse C2 multiplica 1, C1 multiplica 1. Então no final eu vou ter C2 mais Z1 e depois multiplicamos o denominador, né? Os denominadores. Então ia ficar igual a 1 sobre Z12. Muito bem. Então, mas agora eu quero inverter isso. Né? Queremos inverter esse daqui. Né? Porque eu quero é C12, não o inverso. Então o que eu faço? Elevo ambos lados a menos 1. Elevo ambos lados a menos 1. E você sabe que quando você elevar a menos 1, por exemplo, A sobre B elevado a menos 1, o que acontece? Se inverte a ordem na fração, né? Então é isso que vai acontecer aqui. Tá? Eu preciso fazer isso em ambos lados para não alterar o resultado, né? Então vai ficar C12, C12 agora, né? Dividido por 1, se inverteu, igual, se passa para numerador e denominador fica a soma. E ainda eu posso já trocar a ordem, né? C1 primeiro e C2 depois. Muito bem, C12 dividido por 1 é C12, simplesmente. E esse seria justamente o capacitor equivalente. Muito bem, então, já nós substituímos essa fórmula aqui. Isso que a gente queria. Tá? Então, vamos deixar aqui. Muito bem. Então, isso que vale C12. E vocês, claro, vocês podem ir calculando isso, que não é difícil, né? Só substituir esses valores. C1, 4 microfarad, C2, 15 microfarad, dividido pela soma, né? Aqui soma vai dar 19. Então, dividido pelo 19 microfarad. Então, vocês já podem ir calculando, tá? E depois vocês me falam que eu anoto aqui. Muito bem, essa seria a primeira forma. Olha, eu vou ter um valor aqui, somente teria dois capacitores, né? Esse capacitor, né? Substitui a todo isso. E outro capacitor, né? Que ainda não mexi. Qual seria a segunda forma de encontrar um circuito equivalente a essa original? A segunda forma seria, então, encontrar o equivalente a todo.
a esses dois também, né? Tá certo? A esses dois, tá? Então, nesse caso, aí seria B. Então, aqui eu vou ter somente um capacitor. E aqui A, o ponto A. E esse vai ter uma capacitância que eu vou indicar como C equivalente. Por que C equivalente? Porque já é a capacitância equivalente ou a capacitância, né, do capacitor equivalente de todos os três capacitores que estavam aqui. Representa esses três. Muito bem. É justamente isso que está pedindo em A. Tá? Isso que está pedindo em A. Então, vamos encontrar isso, né? Muito bem. Então, para encontrar isso, né, basta, então, combinar esses dois capacitores que temos aqui. Já que esse já representa esses dois, então, somente isso combino com C3. E esses dois capacitores estão em paralelo, tá certo? Estão em paralelo um no lado do outro, como vocês estão vendo. E nesse caso, a fórmula para poder combinar esses capacitores e para encontrar a capacitância equivalente é simplesmente somar. Então, a capacitância equivalente, né, a esses dois capacitores seria simplesmente a soma. Isso quando está em paralelo, né? Tá certo? Em paralelo, C12 mais C3. Tá certo? Isso em paralelo, né? Aqui eu coloco, então, observação. Capacitores em paralelo. Em paralelo. Eu não apliquei essa fórmula, não somei aqui C1 mais C2 aqui para encontrar o equivalente de C2, porque eles não estavam em paralelo, pelo contrário, estavam em série, né? Essa configuração de capacitores se diz que estão em série. Então, nesse caso, funciona essa fórmula, né? Aquela que era do inverso, né? 1C12 igual 1 sobre C1. É dizer, que nós somamos os inversos e nos vai dar o inverso da capacitância equivalente, né? Tá certo? Então, isso é quando é em série. Isso acho que não mencionei, né? Não mencionei que eles estavam em série, mas agora estou mencionando. Então, esse é para capacitores em série. Muito bem. Agora sim, eu vou dar um tempo, então, para que vocês calculem essas informações. Primeiro C12 e depois o C equivalente. O C12, professor, deu 3,1578. 13 3. a 3, vírgula 1578. 1578, 9. 9. 4737. Vamos nos arredondar até a quinta casa decimal somente. Então, 1, Tá 2, bom, 3, 4, 5. Então, até aí. Que unidades? Microfarad, né? Microfarad. E aqui, então, se já sabemos quanto vale C12, agora nós somamos com C3. E C3 é 12. Então, 12 mais isso vai dar quanto? 15. 15,15 789 microfarad. Tudo certo? Alguma dúvida? Certinho. O pessoal pode confirmar também se teve o mesmo resultado. Tudo bem. Então, terminamos a primeira etapa. Os três circuitos, né? Esse original, esse é a forma 1 e a forma 2, são equivalentes. Tá certo? São idênticos. Tá? Somente que em um
está agrupado por partes, pelo menos já agrupamos esses dois, e combinamos esses dois. Agora, na forma 2, já combinamos tudo, mas no final são equivalentes os circuitos, tá? Então, nos 3, se a gente conectar a bateria, então o que vai acontecer? Então, vamos imaginar, né? Então, aqui conectamos a bateria, então significa que nesse circuito, esses pontos também estará a mesma diferença potencial, né? Fazemos a mesma coisa. Também nesse circuito, esse circuito conectamos a uma bateria, né? Com essa diferença potencial. E aqui mesma coisa, né? Também. Então, vamos colocar isso dessa cor amarela e aqui também. Muito bem. Então, por qual circuito vocês acham que seria mais fácil começar? A original, a primeira ou a segunda? Pela segunda. A segunda. Professor, A segunda, porque é bem mais simples, tá vendo? Simples, né? Só tem um capacitor. Pronto. Muito bem. prof, Muito bem. Para que se entenda mais ainda, eu posso fazer o seguinte. Eu posso imaginar que esse ponto, né, A, esteja a um potencial zero. Aqui é o potencial zero. Isso é arbitrário, eu poderia escolher qualquer valor. Qualquer valor. Porém, como esse ponto precisa estar a 200 volts mais, né? Então, esse ponto terá um potencial, eu vou indicar já pelo subíndice V para dizer que é o potencial aqui, seria esse 200 volts. E, claro, a diferença vai ser 200 volts, porque seria esse valor menos esse valor menos zero, 200 volts. Aqui também já posso indicar assim, VA0. Eu estou supondo isso, porque assim vai ficar mais fácil para eu explicar, tá? E também para que vocês entendam. Mas eu poderia ter escolhido aqui 100, não teria nenhum problema, 100, poderia ter escolhido 100. Mas, como a diferença de potencial tem que ser 200, é dizer, se eu restar isso menos isso, tem que dar 200, e nesse caso daria, né, 100, o que estaria incorreto. Então, aqui teria que ser 300 volts. Tá certo? Mas aqui eu posso escolher qualquer valor, mas uma vez que eu escolhi, aqui já preciso, né, escolher um valor de modo que a diferença seja o que me está dando no enunciado, que é 200 volts. Tá certo? Poder trabalhar assim, não tem problema. Vou trabalhar assim melhor, para variar um pouco e não ficar com zero. Tá, então muito bem. Em um fio, em um condutor, né, esse aqui é um fio, um arame, que está conectando a essa placa, que também é um condutor, e aqui é outra placa. Tá certo? Em um condutor, né, esse é o arame, se eu coloco aqui, se eu imprimo um potencial, por exemplo, de 70 volts, imediatamente, instantaneamente, o restante dos pontos também ficará um potencial de 70 volts. Em tudo será aqui também 70 volts. Aqui também 70 volts. Imediatamente, instantaneamente. Tá certo? Tá? Se eu mudar agora a 80, também todo lugar será 80. 80 por aqui e assim, 80 também por aqui. Tá? Então, significa que em um condutor, o potencial se transmite sem nenhuma perda a todo o lugar que leva esse condutor, né? Então, olha, se aqui é 300 volts, então, olha, continua, então aqui será 300, 300, 300, 300, aqui também é o condutor. Então, significa que nessa placa também será 300 volts. Tá certo? 300, porque aqui termina o condutor, né? Olha, o arame é condutor, essa placa também é o condutor, então estamos falando de condutores aqui. Então, em todo lugar, em toda essa linha e em toda essa placa, o potencial é 300 volts.
Agora vamos fazer o seguinte. E por baixo? Aqui o potencial é 100. 100 volts, né? Aqui eu esqueci a unidade. 100. Então, 100. O condutor aqui também está ligado, né? 100. Vamos colocar da mesma cor. Aqui está ligado. Parece que estaria desligado, mas está ligado. Então, aqui será 100, 100, 100, 100. E aqui também 100. Esse potencial também será o potencial da placa inferior. Aqui, nessa placa. Então, aí você diz, qual a diferença de potencial na placa? Qual a diferença de potencial na placa? Então, vamos nos dizer isso. Qual a diferença de potencial nas placas? Então, vamos representar como ΔV. Seria o potencial, né, em B, esse potencial, menos, né, esse potencial, que também, né, está submetida, essa placa também é esse mesmo potencial, né, porque esse potencial transmite. E quanto seria esse potencial menos esse potencial? 200, né, 200, que nós denotamos simplesmente como Y. Então, eu vou manter o Y, para não ter que trabalhar com números. Y, é mais fácil escrever Y que está escrevendo 200 volts, né? Nesse caso. Então, a diferença potencial aqui é Y. É justamente tudo isso, na verdade. Porque esse potencial foi transmitido aqui. E esse potencial também foi transmitido aqui. Então, essa diferença potencial se mantém aqui também. Tá? Muito bem. Então, para que serve saber o potencial aí? Por quê? Porque nós podemos já calcular a carga desse capacitor equivalente. Quanto está aqui, quantos coulomb, e aqui quantos coulomb, né? Por quê? Porque nós sabemos, por definição, que a carga de um capacitor é igual a capacitância do capacitor, vamos colocar em forma geral, a capacitância do capacitor multiplicado pela diferença de potencial. Eu vou colocar aqui ΔV para dizer que é diferença de potencial, porque às vezes nem se escreve somente assim. Mas aí, às vezes o aluno pode ficar confundido, dizendo é o potencial em algum ponto, mas não é. É uma diferença potencial entre as duas placas, então melhor escrevo assim. Tá? Muito bem, então esse produto. Então eu posso aplicar essa definição aqui e calcular a carga. Então aqui eu vou chamar então carga, vou denotar como dessa forma, carga equivalente aqui, carga equivalente. A carga nessa placa é igual à capacitância desse capacitor multiplicado pela diferença de potencial. E quanto a diferença de potencial aí? Y. Então já tenho. Aí vocês podem calcular, vocês podem fazer, porque você conhece a capacitância equivalente, que é 15,15789 microfarad. E o Y é 200 volts. Então, vocês podem calcular. Calcularam? Continuamos. Então, agora sim, vocês podem me dizer o valor. Quanto seria, então? 3.031,5789. 3.000... E 31. Ah, 3.030. Não, 3.031. 31. 5789. 89. E deve ser que unidades? Farad vezes o volts que dá coulomb, né? Vamos lá, então 3.031, 57,89. Que segue aqui? Eu vou apagar aqui, melhor, para ter mais espaço. Coulomb, professor. Coulomb. Sim. Coulomb. Mas vocês consideraram esse micro, que é 10 a menos 6? Não, tem que ser microcoulomb, Então, professor. Microcoulomb, muito bem. Isso aí. Que é muito diferente coulomb com microcoulomb. Tá?
Então, aqui eu poderia simplificar. Vamos deixar assim por enquanto. Se a gente precisar fazer alguma coisa, a gente faz mais na frente, né? Que a gente poderia transformar a milha, né? Porque aqui está na ordem de 1000. Então, se for milha, vai ficar em torno de 3.000, ou 3 milicoulomb. Mas vamos ver se precisamos fazer isso. Muito bem. Então, já nós temos essa carga, né? Então, aqui ficará... não sei, eu acho que fica mais fácil falar de números pequenos. Então, eu vou fazer isso. Eu vou transformar a mili. Então, esse daqui seria 10 a menos 6, né? Coulomb. Então, eu vou andar para a esquerda. 1, 2, 3. Se eu ando para a esquerda, esse aqui aumenta 3 unidades. Então, vai ficar a menos 3. Então, menos 3. E aqui essa vírgula avançaria aqui. E agora sim é mil. Então, vai ficar 3,031. Aqui eu vou arredondar também na quinta casa decimal. 58. E a mil. Mil é isso, né? E M pequena. Milicoulomb. Muito bem. Então, aqui seria aproximadamente, né? 3 milicoulomb na placa superior e embaixo. Quanto seria? Vocês me respondam. Quanto seria a carga da placa que estou apontando aqui, debaixo? Quanto seria a carga aqui? 0, né? Não. Não, menos 3. Menos 3 milicoulomb, né? Aproximadamente. Isso mesmo. Porque sempre é assim. Tá? Se a placa de cima é 10 coulomb, embaixo é menos 10. É o oposto, né? Muito bem. Muito bem. Então, eu vou apagar por enquanto isso. E isso que eu vou falar é muito importante para resolver os outros casos, para encontrar carga nos outros capacitores. É muito importante. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar bateria. Por isso que queria trabalhar com bateria, porque é mais fácil desenhar bateria assim, né? Eu vou representar a bateria dessa forma. Esse seria no terminal da bateria com menor potencial e esse seria de maior potencial, que é uma linha mais alongada, né? O potencial menor é mais curta, tá? Então essa é a bateria. Esse símbolo indica a bateria. Muito bem. Justamente essa bateria, né, oferece 200 volts a esse circuito. E aí você diz, inicialmente, quando estava desconectado a bateria, vamos dizer desconectado, né? E estava descarregado, não existia essa carga aqui. Também não existia diferença potencial. Inicialmente diz o exercício diz que estava descarregado, né? Os capacitores, inicialmente. Isso é o que diz no livro, quando você lê o enunciado. Não tinha carga. Então aqui era zero, a carga, 0, 0, tá? Descarregado o capacitor. E também não existia diferença potencial, tá? Zero também, porque não estava conectado a bateria, porque a bateria que vai impor esse 200 volts, tá? E agora o que acontece? Eu conecto a bateria. Então o que acontece? Agora vai aparecer uma carga aqui. Que carga? Essa carga que nós acabamos de calcular, né? Que era Q equivalente. Esse valor, né? Que representa esse valor. E aí você diz, de onde veio? Como assim apareceu essa carga? Então o que você vai pensar é o seguinte, que a bateria serve como se fosse uma bomba. O que vai acontecer, qual é o trabalho da bomba? É deslocar, nesse caso, né? Carga de um lugar, né? Para outro. Retirar carga de uma parte e colocar na outra parte. É tipo bomba de água também, né? A bomba de água que faz? Né? Pega, né, água de uma região e coloca na outra região, né? Por exemplo, faz subir, né, a água que está embaixo, faz subir para cima. Tá certo? Isso que faz a bomba de água. Aqui vai ser bomba de carga, vamos dizer. A bateria é uma bomba de carga. Então, o que vai fazer essa bateria? Vai pegar a carga que está aqui, e vai levar
para esse lado. Vai colocar aqui nessa placa. E justamente essa carga que vai passar por aqui, que vamos desenhar dessa forma, carga que passa, né? Carga que passa pela bateria, né? Que justamente que vai deslocar, seria justamente isso, a carga que aparece aqui. É decir, 3 milicoulomb, tá? A carga que passa pela bateria é 3 milicoulomb aproximadamente. E onde coloco? Coloco aqui. E o que acontece com a carga da placa inferior? Claro, como eu tirei, inicialmente era neutro, né? Era neutro aqui. A carga era nulo. Mas como eu tirei mais 3 milicoulomb e tirei daqui, então vai ter excesso de carga negativa. Então vai ficar menos 3 milicoulomb nessa parte. Tá certo? Alguma pergunta aí? Professor, no caso vai ficar indo e voltando ou não? Oi? Vai ficar indo e voltando? A carga? É. Não. Esse deslocamento somente acontece aqui, nesse sentido. Esse 3 milicoulomb, que inicialmente estava aqui, né? Claro, tirou daqui esse 3 milicoulomb, tá certo? Então, portanto, essa parte vai ficar com carga negativa, uma vez que retira esse 3 milicoulomb. E essa carga a bateria vai levar para onde? Vai levar para esse lado. E vai deixar aí. E assim a bateria, assim o capacitor estará carregado. E isso fica permanente. Se a bateria estiver conectada, vai ficar permanente. Entendeu? Entendi. A forma inversa não tem como, né? Porque, se eu não me engano, eu tinha até essa dúvida, porque tinha um que voltava. E eu ia até perguntar se isso acontecia por causa daquela questão também de linhas de campo, que tipo, começava no positivo e terminava no negativo. Aí, no caso, tem como fazer isso de forma inversa? É dizer, eu tirar a carga de aqui e levar para o outro lado? Professor. Porque, no caso, tipo, muda o sinal da carga, né? Mas é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso, né? Você pode levar, é dizer, carregar positivamente essa placa e deixar negativamente essa. Pode ser também uma opção. Porém, nesse caso, você teria que trocar a polaridade da bateria. Entendeu? Trocar a polaridade da bateria. Por quê? Porque teria que dizer que como esse de baixo vai ficar com carga positiva, significa que esta deveria ser a um potencial maior. Então, aqui que deveria estar 300 volts e aqui teria que estar 100 volts. Entendeu? Certo, professor, entendi. Tá. Muito bem. Então, isso que acontece, isso é importante que vocês entendam, que quando a gente conecta a uma bateria, um capacitor, o que faz a bateria, o trabalho que faz a bateria é levar, né, a uma carga, é retirar uma carga positiva, vamos entender assim dessa forma, uma carga positiva da placa de menor potencial. É dizer, dessa placa vai retirar carga, né? Uma certa quantidade de carga. E o que vai fazer? Vai levar, né, por esse caminho, por esse circuito, e vai colocar no outro lado, noutra placa, na placa que tem maior potencial. Aí que vai colocar. E aí justamente assim, como essa placa, né, de maior potencial, já nos calculamos, tinha esse valor, então significa que carga que passa pela bateria, o que ele desloca, seria justamente isso. 3 milicoulomb, né? 3,031 e algo mais milicoulomb. Tá certo? Então isso é importante. Agora vamos resolver, já resolvemos o problema aqui, agora vamos resolver aqui. Tudo bem. Então, mesma história, né? Nos três casos, a bateria é a mesma.
Então significa que aqui também o potencial vai ser 300 volts. E aqui também o potencial que eu estou supondo é 100 volts, para que a diferença seja 200, né? Então aqui a diferença de potencial aqui, quanto vai ser? Se esse transmitido, olha, é transmitido agora aqui, 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 aqui e aqui também. Então esse 300 volts também será aqui. Esse 300 volts também será aqui, nessa parte. E esse 100 volts também será aqui, né? Tá certo, né? E esse 100 volts também será aqui. Então, qual a diferença de potencial aqui? Vamos anotar isso. Quanto será a diferença de potencial aqui? Também será esse valor menos esse valor, é dizer, Y. E aqui, mesma história. Aqui, esse capacitor 1, 2, também estará a mesma diferença de potencial. Tá? E pronto. E aqui aplicamos novamente a essa fórmula, essa definição. Essa, para poder encontrar as cargas. Então, vamos lá. Então, eu vou encontrar a carga nesse capacitor equivalente 1, 2. Então, aí vamos lá, né? Então, aqui vamos escrever Q1, 2. Então, vou determinar Q1, 2. Seria a capacitância, né? C1, 2. Multiplicado por quem? Pela diferença de potencial. Quem é a diferença de potencial? Também Y. Tá certo? E aqui seria Q3. Tá? Algum de vocês já pode estar calculando isso, tá? E Q3 seria aqui, né? A carga aqui. Q3, como seria? A capacitância nesse capacitor, C3, e a diferença de potencial, pronto, isso. Ok? Então, vocês podem me dizer quanto vale isso. Vocês podem calcular. Muito bem. Vocês podem me passar esses valores. Primeiro com Q1, 2. A carga nesse capacitor equivalente. Quanto seria? Q1, 2 é 631,578. 631. 578. 578. Micro, né? Uhum. Micro. Se fosse mili, ficaria como? Então seria 0, né? 600. 0,631, é? Pode me repetir? Isso. 578. 578. Vamos arredondar até a quinta casa decimal. Aqui é 8, então. Milicoulomb. E quanto seria aqui? 2.400. 200? 2.400. 2.400. Mais em mil, seria 2,400. 400. Assim? Assim ele dá assim exato? Sim, né? Sim. Muito bem. Então, 2,4 milicoulomb. Muito bem. E o que acontece se eu somar isso? Se eu somar esses duas cargas que tenho aqui. O que acontece? Q1, 2 mais Q3. Quanto me dá? Não me dá exatamente isso? Não me dá Q equivalente? Dá, né? Sim, professor, isso. Dá. Justamente. Por que é isso? Por que está acontecendo isso? Porque, olha, porque eu conectei a uma bateria, eu vou desenhar a bateria. Aí está o terminal de potencial menor e o potencial maior.
Essa é a bateria, né? Então, nessa situação, que como esses circuitos são equivalentes, então aqui tem que passar a mesma carga, tá? A carga que passa tem que ser o mesmo. Aqui passa, tem que ser o mesmo. É dizer, quanto? Era esse valor, você lembra? Que era o que? Equivalente. Era 3.000, né? 3,03 milicoulomb. Esse valor. Vou colocar simplesmente como que é equivalente. Era esse valor. Então, essa carga que passa agora já não vai ir a um único capacitor. Vai se dividir, uma parte da carga irá para Q12, é dizer, que irá 0,6, né, milicoulomb irá a esse capacitor e 2,4 irá a esse capacitor. É dizer, desse 3 milicoulomb, 0,6 irá a esse e 2,4 milicoulomb irá a esse terceiro capacitor. Tá certo? É dizer que a carga se conserva, né? Essa carga que passa aqui se vai distribuir tanto a esse primeiro capacitor, tanto ao segundo capacitor que está aqui. Tudo bem? Tá? Por isso que a soma tem que quadrar. Se isso não, né, desse errado, diferente, então significa que a gente está fazendo uma coisa errada ou que a carga não se está conservando, né? Por quê? Porque nesse caso a carga que passa tem que ser igual que aqui. É dizer, tem que ser próximo de 3 milicoulomb. Tá? Então tem que ser aqui igual. Imagina que aqui passa 3 milicoulomb e aqui a soma dá, por exemplo, 4 milicoulomb. Significaria que apareceu carga de nada, né? De onde aparece essa carga, né? A gente não se pode, né? Não teria como justificar isso. Mas quando somamos, deu exatamente esse valor. Significa que nosso cálculo está bem. Ok? Então é importante. A carga que passa pela bateria se distribui, né? Não iguais, não de igual forma em todos os capacitores, porém se distribui em todos os capacitores que está conectado. Mas não de igual forma. Tudo vai depender da capacitância. Tá? Por exemplo, por que a carga, o capacitor 3, né, esse capacitor, armazena mais carga? Aí você pode se perguntar, armazena 2,4? Por que não pegou a metade desse 3 milicoulomb? Por que não pegou 1,5? Por quê? E outro também a metade. Por quê? Porque tudo depende da capacitância. Tá certo? É dizer que o capacitor que tem maior capacitância vai armazenar mais, como nós falamos. Olha, C3, quanto é? É 12. E C12 é 3 somente. Então significa que o 12 que vai armazenar mais carga. Justamente, por isso que Q3 deu 2,4. Tá? Pega a maior carga dessa carga que passa pela bateria. E C12 pega só um pouco, porque ele tem menor capacitância, tem menos capacidade de armazenar carga. Tá me entendendo? Muito bem. Então, vamos então aqui agora, já no final, né? Nesse original, né? No capacitor, ou no circuito original. Então, novamente eu vou desenhar minha bateria. Tá aqui. A bateria. Então, a carga que passa aqui também tem que ser esses três que estão aparecendo, né? Se é o carga que passa, tem que ser esse 3 aproximadamente, eu vou colocar, né? Aproximadamente 3 milicoulomb. Tem que ser também isso. Muito bem. Muito bem. E nós calculamos já nessa parte que a carga que se armazena no capacitor 3, quanto é? 2,4. Então aqui, que chamamos Q3, é 2,4 milicoulomb.
Tá certo? Então, essa carga que vai para aqui. E o restante dessa carga, onde vai? Se a gente vê aqui no gráfico, olha, vai ir onde? Vai ir aqui. Então, a gente deduz que essa carga, esse Q1, essa carga do capacitor 1, vai ser exatamente esse valor. Esse, né? Porque isso que ia para outro ramo, né? Para esse ramo. Que se desviava nesse ponto, né? Se desviava, aqui justamente esse ponto, né? Ia 0,6, né? E a gente vendo aqui, ele vai, esse 0,6, né? 3,1, 5,8 milicoulomb vai ficar somente nesse capacitor 1. E aí você diz, mas e o que vai acontecer agora nesse capacitor 2? Tá, mas olha, em um capacitor, se um deles fica com, né, mais alguma coisa, a outra placa fica com menos esse alguma coisa. Então, essa parte, por baixo, ele fica com menos Q1. Ou seja, menos esse valor. Mas esta parte, esse aqui é um condutor também, olha, a placa conformado por esse arame e essa placa de baixo. Inicialmente estava neutro, mas agora apareceu carga aqui. Por que apareceu carga aqui? Carga negativa. Porque induziu, porque olha, aqui apareceu essa carga positiva. O que vai acontecer a carga positiva estando aqui? Vocês lembram que essas placas estão bem próximas umas das outras, né? Essa é a propriedade de um capacitor, né? Em um capacitor essas placas têm que estar bem próximas. Então o que acontece quando a gente aproxima um objeto carregado positivamente a um condutor? Que nessa parte, que nessa placa vai ter aqui teria excesso de prótons, na verdade, né, porque tem carga positiva. Então esses prótons o que vai fazer? Ele vai atrair elétrons, né? Então essa parte que está aqui vão se encher de elétrons. Por quê? Porque essa placa está carregada positivamente e eles vão atrair os elétrons que estão soltos no condutor. Você lembra que em um condutor os elétrons estão soltos? Então eles vão atrair. Então essa parte fica com carga negativa e fica com menos esse valor. Então se muitos elétrons, não todos, né? Muitos elétrons, né, se deslocaram de algum lugar para essa placa, significa que em outra região haverá carência de elétrons. Tá certo? E justamente o que vai acontecer? Que nessa parte de baixo, a carga vai ser mais que 1. Mais. Por quê? Porque para que se forme essa carga menos que 1, foi tirado o elétron de alguma parte. De onde? Dessa parte que está aqui, dessa placa. De aqui que se levou para aqui. E quem levou? Não foi a bateria, na verdade. Não foi a bateria diretamente, senão essa carga positiva que se formou aqui, né, é que foi atraindo os elétrons. Então, os elétrons que estavam aqui, né, se deslocaram próximo, né, a essa carga positiva. Então, aqui está os elétrons. Então, se deslocaram os elétrons para cima, então aqui ficou, né, carência de elétrons, e aqui fica, então, com carga positiva. Que mais? Ou mais que 1. Que seria essa mesma carga. É dizer, nós podemos escrever, então, aqui já da seguinte forma. Que nessa placa Q2, a carga seria mais que 1. E que seria 0,63158 milicoulomb. Tá? Essa seria a carga nesse capacitor. E debaixo seria, né, o oposto, né, menos que 2. Menos esse valor. Tudo bem? Então, é assim. Então, com isso a gente já tem a carga em cada capacitor. Tá? Em B, esse é o que estava pedindo, né? Carga em cada capacitor. Quanto é a carga no primeiro capacitor?
esse valor, 0,63, algum milicoulomb. No capacitor 2, também esse mesmo valor, 0,63, né? E alguma coisa, milicoulomb. A carga no terceiro capacitor, 2,4 milicoulomb. Qual seria a diferença aqui, diferença potencial em cada capacitor? Aqui já não sabemos, no 3, né? Quanto é a diferença potencial em 3? Y, que seria 200 volts. Então, isso está fácil. Agora vamos determinar no capacitor 1. Então, aqui, a diferença potencial aqui, que vamos representar como ΔB1. E depois, aqui, que vamos representar como ΔB2. Então, ΔB1. Como seria? Mas para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aplicar essa definição. Né? Tá vendo? Estou usando somente essa definição. Onde? Aqui, no capacitor 1, que diz que a carga armazenada aí, que é 1, deve ser igual à capacitância multiplicado pela diferença, que diferença potencial, ΔB1. Justamente aqui está aparecendo o que eu quero. Então, eu vou isolar. Então, ΔB1 será Q1 e esse C1 passa a dividir. E isso é algo que vocês já podem estar fazendo. Q1, 0,6 e 3 e o resto. C1 está aqui. Mesma coisa eu posso fazer para o capacitor, para encontrar a diferença potencial no capacitor 2. Mas eu começo com essa definição, né? Então, Q2 igual a capacitância no 2 e a diferença potencial que eu quero. Isolo novamente a diferença de potencial e eu tenho a carga 2 dividido pela capacitância 2. E também vocês podem já calcular isso. E claro, em Q3, né, a diferença potencial aqui no 3, é decir, ΔV3, é imediato, né? É Y, é decir, 200. Tá? Mas se você quiser, pode conferir usando essa fórmula que vai dar a mesma coisa. É decir, que podia fazer o quê? Você podia calcular Q3 dividido pelo C3. Adivinha quanto vai dar? Vai dar o Y, 200. Você pode conferir se você quiser, mas não é necessário, né? Pode colocar diretamente. Tudo bem. O que mais está pedindo? A energia potencial né, armazenada em cada capacitor. Isso você sabe. Energia potencial como era? Era 1/2 da capacitância e diferença potencial ao quadrado, né? Acho que até seria melhor colocar ΔV nesse caso, né? Fica melhor ao quadrado, né? Era isso. Então, vamos dizer, a energia... Vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso. Então, vamos aqui. A energia potencial armazenado, a energia eletrostática armazenado. Não sei se é eletrostática que podemos chamar aqui. Tá, vamos chamar simplesmente de energia potencial. Energia potencial né, armazenado no capacitor 1. Vai ser 1/2 capacitância, né, desse capacitor. E a diferença potencial a que está submetido esse capacitor. Aqui a diferença potencial está submetido a ΔV1. Aquele valor que você vai achar aqui, né? No 2, no capacitor 2, mesma fórmula. 1/2 capacitância 2. E a diferença potencial que está submetido a esse capacitor, ΔV2. Pronto, você substitui e você encontra os valores, né? Aí vocês podem fazer esse cálculo. Muito bem, então você pode me avisar os valores. Quanto vale ΔB1? 157,895. 895, né? Volts, né? Bons. Volts. E quanto dá ΔB2? Deixa eu ver.
o delta V2, quanto dá? 42,105. 42,105. 105 volts. Tá certo assim? Isso. Sim, senhor. Muito bem. Agora, quando a gente somar essas, né, delta V1 mais delta V2, quanto dá? 200. Aqui vai dar 0, né? Exatamente 200. 200, exatamente. Muito bem. É isso. E isso é uma coincidência que dá 200 volts, a soma? Não. Ah, não, professor. No segundo foi abstraído algumas casas. Oi? No segundo potencial ele foi abstraído algumas casas. Tu arredondou. Isso. Tudo bem. Mas tem que dar... O importante é que ao somar os dois tem que dar 200 volts. Mas isso daí é uma coincidência ou é uma exigência do problema? É uma exigência. Por quê? Porque, olha, imagina que estamos nesse ponto aqui. Imagina que estamos aqui e nós estamos no potencial 100. Né? 100 volts. Estamos aqui todos 100, aqui também 100. Então, significa que se a gente pular aqui, né, dar um pulo aqui, quanto vai ser o potencial aqui? Como a diferença potencial aqui deu quanto? O delta V2 deu 42. Então, vai ser... Deveria dar 142, né? Porque precisamos acrescentar, olha, 100 mais esse pulo, né? Quem é? 42. Então, vai dar 142, 105 volts. Isso vai ser o potencial aqui. O potencial aqui. E também aqui. Toda essa parte aqui também. Esse valor. Agora, se a gente pular de aqui até aqui, precisamos acrescentar agora esse valor 157. Se você somar a esse 142,105, 157,895 volts, então deve dar o potencial aqui. E se você somar, quanto dá? Dá justamente 300. 300 volts. Né? Que é justamente o que a gente está impondo, né? Que aqui o potencial tem que ser 300, isso que estamos impondo. Se aqui 100, aqui tem que ser 300. Porém, olha, porque essa variação, né? Porque se a gente vai andando de aqui, né? Vai andando aqui e dá um pulo, o primeiro pulo é 42, uma variação de 42 volts aproximadamente. E depois vai andando. Toda vez que a gente passar, né, de uma placa para outra em um único capacitor, existe uma variação de potência. Então, se aqui a gente variar, dá outro pulo. E esses dois pulos tem que somar 200, claro. Porque isso é que está, isso que seria o potencial da bateria. Tá? Então, isso é importante. Alguma pergunta? Agora sim, com essa informação vocês já podem calcular, né? Com isso vocês podem calcular a energia potencial armazenada nos 3 capacitores, né? Então deve dar em joule, né? Alguma coisa em joule. E no 3, mesma coisa, né? 1/2 C3 e a diferença de potencial nesse caso seria Y somente, né? Ao quadrado. Muito bem, é isso. Tá? Então, vou parar aí, tá?